Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje a gente vai falar das leituras do mês. A gente vai compartilhar o que a gente leu, pequenos surtos, pequenos desgostos ou não. Vamos contar como foi, se foi produtiva, aquela coisa da produtividade, brincadeira. A gente não vai cobrar a meta de ninguém aqui nem quantidade, mas vamos trazer aqui quais foram as nossas leituras, como foi, compartilhar. Que no off a gente já compartilhou, mas trazer aqui também para vocês como foi. Isso. E lembrando, né, gente, que esse mês foi um mês, né, de meio atípico pra gente aqui, porque participamos de dois eventos grandes, que foi o Off Bienal, que foi maravilhoso. Tem vlog aqui no nosso Sim. canal do YouTube, também tem no Spotify. E também fui lá pra Flip esse ano e foi um evento Fino, incrível. rico. Gente, que Gigante, ele evento, foi galera! pra Flip. Eu queria muito ter ficado mais tempo, queria muito que a gente tivesse ido, mas assim, coisas da vida, eu fiquei super pouco tempo também, né, fiquei um dia e meio, basicamente, lá. Sim, Mas tem vlog no canal, lá do nosso canal do YouTube. A gente não conseguiu subir esse episódio lá no nosso Spotify. Também foi um evento incrível, maravilhoso, e pretendemos ir ano que vem novamente e marcar presença. E por conta de tudo isso, né, gente, tirando o fator CLT e PJ, trabalhos, enfim, todas essas coisas, isso também acaba impactando também bastante o nosso ritmo de leitura, mas temos livros aqui para contar para vocês. Vamos iniciar aqui as nossas discussões, né, Di? vamos. Pode começar. Eu começo? Sim. Eu lembro que no Leituras do mês de junho, eu terminei o episódio comentando um pouquinho que eu estava lendo O Acordo, da Ellie Kennedy. Então, aqui, no primeiro livro, a gente tem a história da Hannah Wells com o Garrett Graham, que é o casal principal da série. Então, a gente tem no livro ali no mesmo formato. E aí traz eles se conhecendo, toda a história. Eu gostei muito do livro por alguns fatores. Uma coisa que me intrigou, vamos dizer assim, aí eu fiquei até conversando um pouco com o Rafa, é que eu achei interessante que, por ser um livro que foi lançado em 2016, a gente está falando de um livro que foi escrito há mais de 10 anos. E eu senti diferença naquela questão dos gatilhos, de você ter aquela emoção de ler muito rápido. Eu sempre li romance muito rápido, mas eu tenho a sensação que hoje, até por conta dessa celeridade de tudo que a gente tem feito, o scroll de rede social que está fortíssimo, eu vejo que as autoras e os autores têm trazido isso muito para os livros também, para manter a pessoa ali fisgada na história, vamos dizer assim. E eu senti que, lendo Ellie Kennedy com um livro mais antigo, eu não tinha essa urgência. Eu tinha aquela vontade de ler o livro rápido por ser um romance, por ser uma história que eu gosto, por já conhecer o enredo, porque eu assisti a série primeiro, mas eu senti essa diferença, sabe? Tipo, do livro que foi escrito recente, que é o que a gente vem consumindo muito e falando bastante, e de um livro que foi escrito há mais de 10 anos, e isso eu achei interessante. E aí eu até emprestei o livro para uma amiga que começou a ler há pouco tempo, e eu falei para ela, cara, você vai sentir diferença, porque é um livro que foi escrito há 10 anos atrás. E eu achei isso muito curioso. E é engraçado, né, de que esse livro, apesar de ter sido lançado há bastante tempo, há 10 anos, basicamente, Aham. com a série do Prime, a adaptação que eu falei, até comentei com a Dia, eu tô quase na metade da série já, de TV, né, pelo Mas não Prime Video, eu tô terminou assistindo. ainda, gente? Não Como assim? terminei, mas eu Vamos preciso fazer terminar. reivindicações pro Rafael terminar logo, gente. Mas eu tô adorando, porque assim, é uma série que tem um texto muito bom. Eu sou uma pessoa que Sim. eu reparo muito, por exemplo, em texto de série e tal, né? Porque às vezes tem uns diálogos, gente, em série que são muito expositivos, assim, aquela coisa muito clichê, meio infantil até. E ainda mais essa série que se passa no ambiente de faculdade e tudo, ela poderia descambar facilmente para essa coisa um pouco mais, nossa, de novo, festa na casa do Josh. Só que Aham. não, né? É uma série que tem essa inteligência assim de emocional, essa responsabilidade ali com o público e tal. Eu não sei se na época a Ellie Kennedy, quando ela escreveu o acordo, ela tinha tudo isso pensado, né? Porque também eram outras épocas. Mas eu tô achando muito legal a série, e que bom que a Di também teve uma percepção positiva do livro. Porque às vezes é aquilo, né? É um livro mais antigo, você fala, será que funciona ainda hoje? E pelo visto ainda funciona, né? Eu achei que super funciona, tendo ao longo dos próximos meses encaixar as outras leituras da série, porque eu comprei o box todo, emocionada. Mas, você falando da série, um ponto que eu achei interessante. A série traz
os diálogos muito maduros e muita inteligência emocional. Vamos usar termos atuais. A Sim. série traz muita inteligência emocional, ali, diálogos maduros, vulnerabilidades que são entendidas e avaliadas, tem várias questões. Personagens masculinos muito bem sensatos. E aí, o que eu achei interessante dessa maturidade emocional toda? Como a gente já falou, né? É um livro de 10 anos atrás. O livro tem essa maturidade emocional. Não tão nos termos que a gente vê hoje na linguagem de maturidade emocional, tá? Mas tem. Uhum. Tem o Garrett nesse papel de, tipo, tentar se entender ali, tentar se achar com os problemas que ele tem com o pai, com o histórico familiar, enfim. Tem essa pegada no livro que eu acho que lendo ele, quando ele foi lançado, talvez ele era meio fora da curva do que tinha na época, principalmente dos papéis dos personagens homens, tá? E que a série adaptou isso muito bem. E aí, assim, a gente já falou isso várias vezes, eu não sou do time que, porque essa vírgula não tá igual àquela vírgula. Gente, são ambientes diferentes. Eu geralmente leio primeiro, depois assisto adaptações. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz o inverso e eu achei muito legal. Até porque eu gostei muito da série, e aí eu gostei muito do livro. Então, tem algumas cenas no livro que aconteceram com pessoas diferentes, mas aconteceram como está na série. Eu achei legal. E que a adaptação na série fez mais sentido do que no livro. Porque na série a gente tem os casais todos meio que se misturando as suas histórias. E no livro não, porque no livro a gente tem tudo muito individual. Cada livro é de um casal. Só que na série a gente já vê o arco do casal da amiga dela. É que vai estar na segunda temporada, né? É. Então na série você já vê o arco da história do Jim, de Lawrence, começando com a Ellie, que é a amiga da Hannah. Que no livro não tem esse negócio começando. Então tem uma cena com o Jim no livro que na série não faria nenhum sentido, entendeu? Mas no livro tá ok, foi o primeiro livro que a autora escreveu. Então tem essas questõezinhas assim, mas, de novo, eu achei legal ter as duas visões, tanto do livro ser um livro antigo, quanto a série adaptada para a linguagem atual, para o audiovisual, que eu achei que funcionou super. E essa questão da inteligência emocional, vou repetir o termo, vai. Foi muito bem usada. Ela tem no livro, mas acho que ela é mais sutil, não nos termos que a gente está acostumado hoje. E na série ficou incrível. Acho que é isso que eu tenho a dizer da minha leitura do começo do mês. Não, começamos bem então, né, Di? Começamos Sim, bem. eu tinha muitas expectativas para ler o livro e realmente foram superadas. Eu gostei muito. Muito bom. Muito bom. Mas assim, Eu fiz o Reels lá que eu pus no Instagram, né? Fiquei me perguntando aonde eu estava 10 anos atrás que eu não conhecia a diva da Ellie Kennedy. Eu não tinha lido nada dela. Gente, eu sempre li muitos romances. Eu falei, como é que eu perdi essa diva? Ela não fez sucesso 10 anos atrás? O que aconteceu? onde eu estava? Onde eu Do que tava? ela se alimentava, essa Que mulher, isso? gente? Que é isso? Mas, Então. assim, o bom é que nunca é tarde, né? Pra gente surpreender Sim. com autores, né, que às vezes lançaram livros lá atrás e que agora estão despontando aí de novo, né? Então, muito bom saber. Mas até o próximo Leituras de julho, quer dizer, de agosto, De eu já agosto. vou ter terminado a série, para aí eu vou Obrigada. comentar, pra gente poder falar mais sobre Elf Campos. E aí pode ser que eu tenha lido o segundo livro, aí a gente continua esse papo. Isso, aí a gente vai ter mais repertório para falar dos livros também de novo aqui pra gente. Eu comecei o mês lendo A Inquilina, que é o livro da Freida McFadden, né? Segundo livro da Freidinha desse ano que eu li. Como sempre, gente, maravilhoso, né? Não tem erro, Freida Ela McFadden, como entrega a sempre, ela receita dela. entrega a receita dela. E aqui tem uma história, gente, que é até que é legal, tá? Eu gostei de A Inquilina, foi um livro que eu dei 4,5 estrelas, mais ou menos. Aqui a gente vai ter a história toda contada pelo ponto de vista do homem. No caso aqui a gente vai falar do Blake Porter. O Blake é um cara que ele trabalha numa agência super grande lá em Nova York, ele tá em ascensão, ele mora naquele Upper West Side lá, que é um bairro Hum, super rico lá de Nova York e tal. E aí, ele tá para ser vice-presidente dessa agência, só que um dia o chefe dele chama ele na sala e fala: você vazou a minha campanha de marketing, não sei, pega suas coisas e vai embora. E aí ele fica meio mal da grana, né? Porque ele perdeu um trabalho que ele tinha todo o seu status quo, né? Dentro ali do salário dele e tal.
Ele tem uma noiva que ele mora junto com ela trabalha num lava-roupas, assim, tipo, como se fosse uma lavanderia. Ela trabalha nessa lavanderia e tal, e assim, eles estão meio que juntando grana tal, pra se casar dali um tempo. Eles moram numa casa, vai fazer 2 anos. E aí o Blake, quando ele pegou essa casa, ele tá meio que pagando as prestações dessa casa e tal, um financiamento. Só que, por conta dessa demissão dele, ele precisa, de alguma forma, arranjar alguma fonte de renda. Aí a noiva dele fala assim: ah, por que que você não aluga um quarto aqui da casa, já que a gente não tá usando, a casa é grande? Aluga um quarto da casa aqui e a gente, né, pelo menos consegue repor ali, complementar um pouco da renda para poder pagar o financiamento da casa. E eles acabam alocando esse quarto para uma menina chamada Whitney. A Whitney, ela trabalha numa lanchonete, assim, ali próximo. Só que aí, gente, é onde começa a treta. Porque o Blake, ele vai começar a criar uma birra com essa menina. Assim, começa a acontecer umas coisas estranhas na casa. Então, tipo, por exemplo, ele tem um problema de pele, porque ele não pode lavar roupa com essência, como o sabão em pó com cheiro, essas coisas. Tem gente que tem uma certa alergia com esse negócio da essência. E aí, a partir do momento que essa menina começa a morar na casa, começa a acontecer uns negócios. Tipo assim, a roupa dele, quando ele vai usar, porque ele consegue um outro emprego, como se fosse para trabalhar um emprego temporário, assim, de assistente administrativo. Ou seja, ele, além de ser demitido, ele foi rebaixado no outro emprego, porque era o que tinha. Porque o cara, o presidente lá da agência que ele trabalhava, era um cara super influente, acabou queimando ele no mercado, então ninguém queria contratar ele para ele se manter, se recolocar na mesma posição ou no mesmo mercado que ele tinha. Aí ele vai trabalhar e ele começa a se coçar descontroladamente, assim, por conta dessa alergia. Então, assim, tem isso, aí começa a sentir um cheiro super forte de coisa podre na cozinha, eles não sabem o que que é. Depois vai descobrir que é uma maçã podre que estava no armário da cozinha, atrás de uns pratos e tal. E ele chega na noiva dele e fala: Meu, essa witch ela tá me enlouquecendo, ela tá fazendo isso, não sei o que, não sei o que. Enfim, gente, acontecem várias coisas, e depois a gente, obviamente, como todo livro da Freida, ou a maioria deles, pelo menos que eu li, a gente vai ter uma reviravolta ali no meio da história, porque a gente vai ouvir o outro lado também, para saber os motivos pelos quais tudo isso estava acontecendo, né? A gente vai ter explicação desses fenômenos da casa a partir do momento que a Whitney foi morar lá. Então, assim, Fenômeno gente. é ótimo. É, Fenômeno é os ótimo. fenômenos, né? Então, assim, gente, é maravilhoso, né? Eu acho, assim, os livros da Freida super divertidos. Esse é um livro divertido também, porque tem uma pegada ali depois no final ali que você fica assim, gente, todo mundo aqui é louco, não é possível. Mas eu me diverti bastante, então recomendo. Eu não sei se eu vou ler mais algum livro da Freida ao longo desse ano, mas provavelmente sim. Mas esse foi uma experiência positiva que eu tive com ela. Hein? Fica a indicação também. Ok. Sabe o que eu ia comentar? Eu ia comentar no off, mas eu vou comentar aqui na gravação mesmo. Eu acho que eu preciso ler algum livro dessa mulher, né, gente? Porque eu tenho repertório, pelo menos um. Ah, ó, eu acho que o namorado é uma boa. Então, escolhe um aí você traz Eu amanhã pra acho que o mim. namorado ou a empregada, Di. Acho que o namorado Tá. ou a empregada. É que a empregada já tem um filme, né? E o filme é bem adaptado. Mas Não, eu eu não vou gosto bastante do assistir. namorado. Eu gosto Então bastante do traz namorado. ele. Traz ele pra mim. Eu acho bem legal o namorado. Eu acho que é um livro que ele pega, assim. É legal. Ok, ok. Traz ele. E o namorado não é de medo também, essas coisas, tá? Ele é uma pegada mais suspense, assim. Não é nada muito terror, assim. Os livros da Frida não são nessa pegada, não. Entendi. Ficou Mas na gravação, levarei. hein, gente? Em algum momento eu vou ler Freda McFadden e vou trazer a minha opinião de alguém que não lê farofa. É thriller? Não? Suspense, Suspense, thriller. essas coisas. Fica aí. Em algum momento eu Vem volto aí. com notícias. Eu vou ver o Rafa amanhã e aí ele traz o livro. Eu deixo aqui Vou na levar. lista. Vou Mas levar. vamos à minha próxima leitura. Eu li também o Nosso Final Feliz, da Ashley Poston. Ai, coraçõezinhos pra ela, gente. Eu achei incrível. Eu tinha muita curiosidade pra ler Ashley Poston. Fazia muito tempo que eu tava, numa promoção Eu eu vou chorar, pego. gente, Ai, aqui. não chora. E eu tava aqui nesse negócio de, em algum momento eu vou ler Ashley Poston. E aí o Nosso Final Feliz apareceu em promoção no Kindle em algum momento, no mês passado. E aí eu comprei e deixei ele lá. A gente brinca, eu e o Rafa, que a gente compra as coisas pro Kindle e deixa lá. Aí um dia você tá à toa, aí você fala, ai,
não quero nada que tá Gente, eu em mente esqueço as coisas que aqui. compro no Kindle. Aí você vai rolar o Kindle e você acha, você fala, meu Deus, que incrível, eu achei aqui uma coisinha especial. Mas aí, voltando ao livro, o nosso Final Feliz foi um lançamento desse ano, lá em abril. O Rafa já leu, já comentou um pouquinho sobre, Uhum. né? Então aqui a gente tem a Eileen, que ela é uma professora de literatura e ela é viciada em finais felizes. Ela teve um noivado traumático e ela tá naquela fossa pós-noivado falido. Só que ela tem um apego muito grande com uma série de romances que se passam em uma cidadezinha pequenininha fictícia. E ela chegou a conhecer a escritora, e é a série conforto dela. A cidadezinha chama Eloraton. Eloraton. E ela tem um clube do livro ali com alguns amigos, com a melhor amiga dela e mais alguns amigos. E uma vez por ano eles se reúnem numa cabana, num chalé, para fazer um encontrinho de clube do livro com muito vinho e não sei o que, ler os romancezinhos gostosos e ficarem ali uns dias reunidos. Só que num dado ano, ninguém consegue ir para esse rolê do chalé, nem a melhor amiga dela, porque a melhor amiga dela vai pra. Ai, ela vai pra um lugar de neve, eu esqueci. Você lembra da cidade, Rafa? Eu acho que é Finlândia. Vai pra algum país assim de neve É. que o namorado vai pedir ela em casamento, entendeu? E aí nem a amiga vai com ela. Aí ela, ok, eu vou sozinha. Aí ela entra no carro velho dela, cai nos pedaços, com a caixa de livro dela, uma caixa de vinho e pega a estrada. Só que no caminho tá chovendo muito, aqueles clichêsões que a gente ama. Primeira saída que ela acha, ela entra, aí ela cai numa cidadezinha pequena ali e tal, e aí ela caiu dentro da cidade do livro dela. Dentro da cidade dos Da livros que ela é série apaixonada pela Cascata série. Quixotesca. É isso aí. E aí, gente, lá na cidadezinha, ela tromba com um bonitão, o Anders, que é um bibliotecário rabugento, que ele não tá nos livros. E aí ela fica muito intrigada, porque quem é esse cara? Por que ele não tá nos livros? E aí ela começa a conhecer as personagens, todos os casais dos livros, e ela começa a interagir com eles e tal. E o cara fala, meu, não se mete na história, não vai bagunçar o rolê todo. Mas enfim, um romance delicinha. Faz tempo que eu não leio muito fantasia, eu dei uma empapuçada de fantasia alguns bons anos atrás, mas esses romances com esse toquezinho de Realismo mágico. magia, o realismo mágico, eu gosto de chamar de toquezinho de magia. Eles têm me pegado bastante, eu tô gostando muito. E assim, eu amei Ashley Poston, agora quero ler Sete Anos Entre Nós, Ai. que também todo mundo sempre falou super bem. Então fica aí a dica de um romancezinho delicinha de Ashley Poston, O Nosso Final Feliz. Eu amei, foi 5 estrelas, coração de favorito. Gente, assim, Ashley Posse, eu comentei com a de outra vez. Pra mim, ela é tipo de autora, ela joga um negocinho fofinho, é um romancezinho, é toquinho de magia. Aí vai chegando no final, que aí tudo vai ser revelado, porque tudo tem um motivo, né? Essa questão do realismo mágico, ele é como se fosse um fio condutor para uma coisa que é sempre levado. Tanto o Sete Anos Entre Nós como o Nosso Final Feliz são livros que abordam o luto, né? E, gente, aí vai chegando no Verdade, eu esqueci de final, falar dessa parte. ela te dá uma facada bem no meio do seu peito, assim, ó, e você termina o livro em prantos, assim. Então, mas é maravilhoso. E dizem que o próximo livro dela, que é o The Someday Garden, que a Bel já leu, inclusive, a Bel terminou o livro em prantos, assim, ela chorando Mas muito. então, é que eu acho que é um terminar em prantos, mas é um gostoso, Isso, porque é um não final é uma coisa feliz, triste, entendeu? não é triste, entendeu? Porque tem alguns É, livros que eu acho que a galera pesa a mão nos traumas, nos problemas emocionais, é, assim, que aí dói, entendeu? sim, Mas o dela não, eu achei que foi gostosinho, fofinho, assim, foi aquele romancezinho acolhedor. que você suspira, né? Não, gente, maravilhoso. Sim. Inclusive, quando eu for pra Bienal esse ano, eu quero comprar os livros físicos da Ashley Posso, porque eu vou fazer questão de ter esses livros na minha estante também, porque eu comprei no Kindle, né? Quando eles foram lançados e tal. Mas ela merece um lugar na minha estante, com certeza. Falando em E maiorais? histórias e de autores que merecem espaço nas nossas estantes, vamos falar dele. Sim, do nosso favoritaço, Raul Damasceno, com o polêmico Parir Monstros, Devorar Filhos. Gente, esse livro aqui, assim, o conceito de plot twist tá aqui dentro. É reviravolta atrás de reviravolta, é tiro, porrada e bomba.
e proibido ser feliz, tá? Ninguém aqui tá feliz nesse livro. Meu É só Deus. desgraça, é só coisa ruim, entendeu? É traição, é tudo, é tudo. Mas assim, gente, ano passado, eu e a Dia, a gente falou bastante de O Rico Me Corta por Dentro aqui no nosso canal. Falamos com o Raul, inclusive quero trazer o Raul, porque tem muitas perguntas a respeito desse livro aqui. Mas assim, gente, eu Calma, antes. calma que eu vou ler ainda. Aquela Não, eu figurinha vou. assim, calma. Exato, calma. Mas eu acho que assim, gente, eu só queria falar uma coisa pra vocês antes de vocês lerem esse livro aqui. O Rio que Me Corta por Dentro é um livro que eu já acho que ele não é um livro para todo mundo. Quando a gente leu, eu e a Dia, a gente já tinha dado esse disclaimer para vocês, porque apesar de ele ser um livro que ele é muito visual, para gente aqui, fácil de entender, né? Enfim, ele tem as suas camadas, né? Os livros do Raul, tanto o Rio quanto esse, o que eu acho muito legal e muito corajoso dele é que os personagens dele são tridimensionais. Então, é assim, não tem só o personagem que é bonzinho, só o personagem que é do mal, não. Todo mundo tem várias nuances, né? Todo mundo é bom, é mal, faz coisa boa, faz coisa ruim, enfim, todo mundo tem isso. E aqui nesse livro, diferente do Rio que Me Corta por Dentro, o Raul, ele traz uma proposta diferente um pouco na linguagem que esse livro é escrito. O que é isso? Ele vai misturar bastante prosa com poesia. O livro, inclusive, ele é escrito meio em formato de poesia. Quando eu peguei esse livro para ler, a Dira tinha comprado, né, pra gente. E aí eu não tinha aberto ele aqui em casa. Eu fui abrir quando eu tava indo pra Flip. Eu cheguei lá na rodoviária, fui abrir o livro e pá, vi aquela estrutura meio de poema. Eu falei, meu Deus. E eu não sou uma pessoa que leio, né, não tô habituado a ler poemas. E aí, depois eu fui entendendo, não, que tem uma prosa, tem uma linha ali, né, que ele está querendo contar uma história, mas isso também tem um pouco de poesia. Então, assim, é uma mescla das duas coisas. Então, assim, se a pessoa está lendo esse livro na pressa, ela vai perder detalhe aqui, porque às vezes um desdobramento do livro, da história, tá numa frase. Ou às vezes ele conta uma coisa lá no começo do capítulo que ele só vai contar o desdobramento daquilo que ele quis dizer assim, no outro capítulo. Então você tem que estar muito prestando atenção no que você está lendo ali, porque você vai perder detalhe. Mas assim, gente, o que Interessante. conta essa história do Para Irmãos Devorar Filhos? Mais uma vez, questões com mãe, né? O Raul lá no Rio também tem isso. Bom, gente, nessa história a gente vai começar conhecendo a Juriti e o Laírton. Eles estão morando num lugar e a Juriti descobre que ela tá grávida. E por conta de uma questão que eu não vou falar aqui na história, porque a Dia ainda não leu, eles vão precisar se mudar para um outro lugar, um outro vilarejo, que se chama Encarnado. Quando eles chegam lá, eles conhecem o Ladson e a Salsa, que vão ser vizinhos deles ali. E como a Juriti está grávida, a Salsa acaba se tornando uma grande amiga da Juriti, ela ajuda a Juriti ali com a gravidez dela e tal. E o Ladson e o Laírton, eles vão pescar, porque esse vilarejo, a principal fonte de renda ali, de atividade econômica dessa região, é a pesca. Então o Laírton e o Ladson, eles vão lá pro mar pescar e tal, e eles são grandes amigos. Só que aí, gente, a treta vai começar a partir do momento que esse menino nascer de Juriti, que é o Evangelino. E aí o Evangelino, ele cresce com muita vontade de ser aceito pela mãe, porque a Juriti nunca aceitou ele como filho desde que ela engravidou dele, e depois que ela teve a luz, ela nunca aceitou muito esse filho, por uma questão que isso lá no começo do livro ela vai ser explicada. E aí, o Evangelino, ele cresce com esse estigma, né? Tipo, eu quero ser aceito pela minha mãe, o Ladson gosta muito do filho, o Laírton gosta muito do filho dele, e a Salsa, ela sempre quis ser mãe, só que ela nunca conseguiu engravidar do Ladson. O Ladson tinha uma questão ali de infertilidade, então ele não conseguia engravidar. Mas depois que o Evangelino nasceu, a Salsa, ela fica grávida. E ela dá luz a um menino chamado Raminho. Gente, eu não vou falar mais nada, porque esse livro tem muita reviravolta, acontece muita coisa. Mas assim, é um livro, gente, que dá uma série zona da Netflix, assim, de 8, 10 episódios, com muita confusão, com muita coisa. E assim, eu acho que
Sabe quando você tá lendo o livro e você vai assim, ó. Eu acho que eu fiz isso algumas vezes nesse livro, tá? Porque tem umas coisas que são levadas assim, à enésima potência. Eu não sei da onde o Raul tirou tanta coisa louca pra poder escrever essa história, Tanta mas eu coisa gostei louca é ótimo. muito. Eu gostei muito desse livro. Não sei se vai ser pra todo mundo mais uma vez, assim como no Rio que me corta por dentro, mas eu achei corajoso ele poder escrever uma história que vai falar justamente dessa coisa de será que toda mãe ama seu filho? Será que toda mulher quer ser mãe? Existe uma questão aqui também que socialmente não é tão aceita também. Então, assim, E existem muitas coisas. tem Tem muitas muitas camadas esse camadas. assunto sobre maternidade e que cada vez mais as mulheres vêm falando sobre isso e refletindo sobre isso. E é muito corajoso da parte dele, de fato. Eu só li a sinopse do livro, eu nem abri ainda, porque eu sei que se eu abrir eu não vou terminar nada do que eu tô lendo. Eu vou ler, acho que provavelmente agora em agosto, no Leituras do mês que vem eu já falo sobre. Próxima leitura. Eu li o conto que a Bianca soltou esse mês, a Beleu. Becca Leopoldo. Quando a gente gravou com ela foi bem gostoso, a gente falou bastante sobre o livro, eu amei o livro dela, o cenário que ela criou ali, trazendo hermetismo, vidas passadas, uma sociedade secreta e tal. E aí, eu lembro que no episódio eu até brinquei, falei, gente, tem criança chorando, a gente precisa de continuação, a gente precisa de mais história. E aí no Instagram dela, de vez em quando, ela compartilhava também que a galera ficava perguntando e tal. Eu conhecia, acho que eu contei no episódio, mas só um resuminho, eu conheci a Bianca através de uma comunidade de corrida, que dentro dessa comunidade ela deu a ideia de fazer um clubinho de leitura ali só de meninas, com um grupo no WhatsApp e tal, encontrinho online. Por um tempo a gente conseguiu fazer, mas aí por conta da rotina não estava rolando. Mas eu conheci a Bianca nesse momento que ela criou esse grupinho. E aí, na época, ela já comentou: ah, gente, eu escrevo umas coisas e tal. Ela chegou a mandar uns contos dela, mandar algumas coisas. E aí, eu não conhecia a Bianca pessoalmente ainda. Por mais que nós dois moramos em São Paulo, e a gente não tinha tido a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda. E agora, em agosto, julho, teve o evento da Off Bienal aqui em São Paulo, que nós fomos. O Rafa até comentou no começo da gravação hoje que soltamos vlog e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Bianca pessoalmente. Gente, foi muito legal. Foi um match, assim, de amigas que você fala aquelas coincidências gostosas da vida. E aí foi muito gostoso conhecer ela pessoalmente. Então, sim, eu tenho uma amiga escritora. Ela aparece no vlog, né, Di? Umas duas vezes, três vezes a Ela Bianca, aparece no vlog inclusive. mais de uma vez, inclusive. E aí, para acalmar a ansiedade de suas fãs, dos seus fãs, ela soltou um conto na metade do mês, mais ou menos, porque o livro dela conta a história da Beatriz e do Gabriel. Só que eles têm antepassados, vamos dizer assim. Que eles são Sem reencarnações de outro spoilers, casal. hein? Não, mas tá na sinopse isso. E aí, a Bianca lançou um conto que conta a história da Aurora e do Liam, que é o antepassado. E assim, o conto ele traz só o começo do relacionamento deles. Porque no livro a gente tem alguns flashes, tem vários flashes ao longo do livro dos romances se entrelaçando, vidas passadas, vidas atuais. Mas o conto ela traz aquele frescor, aquele gostosinho do começo da relação, de como que eles se viram, assim, aquela coisa da primeira parte, do começo da paixão. Assim. O conto tem 48 páginas, eu devorei ele, obviamente, um momento de leitura muito agradável. E a Bianca entregou tudo, assim como ela já tinha entregado no livro. E foi muito bom. E você não terminou de ler o livro dela ainda, né? Ainda não. Eu tô. Gente, eu acho que eu tava em 35%. Mas eu quero terminar esse mês também, tá, Di? Agora de agosto eu vou voltar pra Anotado. ele. Tá gravado. Tá gravado também. Gente, eu tô lascado aqui. Sim. Mas sim, eu tava gostando da história, é bem interessante ali o começo. Mas assim, não tinha acontecido tanta coisa ainda. Eu acho que ainda eles estão explicando um pouco mais as coisas e tal. Depois Acontece eu acho muita que vai coisa da entrar. metade pra frente que tem um momento que dá um desespero, você fala, meu Deus, como é que ela vai amarrar tudo isso? Meu Kindle já tá em 80%, meu Deus do céu! Mas ela Então, amarra tudo e o final é incrível. eu quero muito terminar também, porque temos novidades sobre esse livro. Temos novidades, ela postou no Instagram ontem, mas ela mandou mensagem pra mim também, porque somos amigas. Depois eu vou falar pra Sim. Bianca, vai ouvir o episódio, porque eu falei muito de você.
ela mandou o manuscrito dela do livro para algumas editoras, né? E uma editora convidou ela para o lançamento físico oficial do livro dela e ela vai ter uma sessão de autógrafos na Bienal de São Paulo em setembro. Gente, fiquei Sim! tão feliz por Eu ela, fiquei também. porque a gente conheceu ela pessoalmente lá na Off, né? Na Off Bienal. E a Bianca, ela até então, ela não tinha lançado a versão física do livro dela. Ela só tinha a versão em e-book. Que E ela fez o assim, lançamento como autora independente no e-book lá na Amazon. lá na Amazon. Então, assim, quando a gente conheceu ela, ela tava, era o primeiro evento dela, era um evento grande ali, né, para autor independente. E ela falava assim: ai, gente, será que eu vou conseguir vender? Eu falei: vai, Bianca, a gente chegou lá, tinha começado o evento em uma Oi. hora, né? Então, assim, chegou lá meio-dia, o evento tinha começado 11 horas da manhã. Então, eu falei: calma, Bianca, é só o começo. Ela tava num ponto super bom, inclusive, tipo, a pessoa entrava no salão. Ela tava bem na frente ali. E aí, depois a gente foi descobrindo, né, que ela conseguiu vender uma quantidade super legal também ali no evento, assim, do próprio e-book. E aí, ontem a gente descobriu que ela conseguiu, uma editora entrou em contato com ela e vai lançar ela como autora mesmo, com um livro físico. Então, pra gente foi uma realização enorme também. E a gente tá super feliz por ela. Sim, eu fiquei emocionadíssima na hora que eu escutei o áudio dela. Não, eu chorei. A Diva mandou o áudio assim, eu falei: Não, eu chorei também. Depois ai, gente, aí eu mandando um monte de figurinha pra ela, um monte de coisa gritando. Mas, gente, gente, que fofa. felicidade. Foi muito legal. E é Fofa. gostoso de você fazer amizade com as pessoas assim e ficar genuinamente feliz pelas pessoas, né? Pelas Claro, conquistas. sim. Cara, e eu achei tão, assim, muito, muito sensacional. Tipo, de Não, falar, gente, foi. de você falar assim, conheço, tenho uma amiga escritora e ela vai lançar o livro dela na Bienal de São Paulo, cara, com sessão Não, de gente, autógrafos. isso é surreal, assim, porque você imagina a gente que assim, a gente começou a ficar mais próximo com a Bianca agora, e a gente já tava torcendo por ela muito, né? E aí, Sim, quando ela lançou isso, eu falei: nossa, gente, isso é maravilhoso, assim. Então, é como se a gente ganhasse também junto com ela, né? sim. Essa coisa. Realmente é incrível, assim. Estar numa Bienal do Livro, gente, para um autor, é a coisa, tipo assim, é o que mais vai mexer ponteiro pra vida, tipo, como autor mesmo, né? Vai ser um Porque divisor de águas pra é um divisor ela. de água, gente. Porque é aquilo que a Fline, ela falou brilhantemente aqui, né, no episódio dela. Escrita é amor, publicar é negócio. E Sim, assim, foi o que a Bianca também falou no episódio, né? Todo autor quer que o seu livro seja lido, ele quer vender os seus livros, né? Óbvio, as pessoas têm uma visão meio romantizada, né, sobre publicar livros, editoras, esse mercado editorial. Mas, gente, no fim do dia, todo mundo assim, quer ter seu livro, quer vender o seu livro, tudo. Então, é muito importante a gente saber que ela vai conseguir vender os seus livros agora no formato físico. Então, a gente conta com todo mundo que está ouvindo esse episódio para ir lá e comprar o livro da Bianca também, gente. Não é só sim. para chegar lá e dar um abraço nela também, mas a gente quer que compre o livro dela também para poder dar força para ela continuar aí, né, a publicar os livros. Inclusive, né, dona Indira, vem o livro 2 aí, né, pelo que a gente tá sabendo. É, mas ela deu uma pausa, porque ela tá focada na revisão do livro agora, do Códice de Isso, Aurora. então, mas em breve, novidades aí a respeito Ela desse já tinha universo que ela começado a criou. escrever um livro novo. E ela Vem estará aí. na Bienal de São Paulo no dia 12, das 14 às 16, se eu não me engano. Então, estaremos lá com certeza, prestigiando a maioral. Estaremos. Assim que eu terminei de ouvir o áudio dela, eu já tava comprando ingresso pro dia 12 da Bienal, porque eu só ia outros 2 dias. Sim. Inclusive, gente, para quem não sabe, o ingresso do dia 5 de setembro, que é no sábado, primeiro Já sábado, esgotou. já esgotou. Então, se você não comprou, corre, porque agora vai virar o mês de agosto e vai começar a esgotar ingresso, hein? É, se você só conseguir ir de final de semana, é bom já garantir o ingresso, porque se o primeiro sábado já Arriscado. esgotou, daqui a pouco o segundo sábado também esgota. Esgota, tá bom? E Mas aí, conta aí, gente, Rafa, sua próxima leitura. então, gente, eu ia falar de Mistborn, mas eu tô na metade dele ainda, mas esse mês eu consegui voltar pra leitura. O Brandon Sanderson, ele é maluco, cara. Eu acho que ele é totalmente maluco. Mas o livro é muito interessante. Agora tá começando uma pegada mais política, os rebeldes estão se organizando ali e tal. E aí tem um capítulo ali que a gente conhece um pouco mais sobre o Senhor Soberano, né? Que é essa figura, porque só para dar um overview na história de Mistborn, bem resumido do resumo, aqui a gente vai ver um lugar que se chama Litadel, uma cidade, e nesse universo o mal venceu.
Então, o Império do Mal acabou ganhando uma guerra. Então, eles já governam há mais de 1000 anos nesse local, nesse universo. E aí, um homem chamado Kelsier, ele conseguiu fugir de um lugar onde as pessoas elas vão e não voltam mais. Ele conseguiu sair desse lugar. E ele é uma espécie de revolucionário, assim. Ele vai sair dali e o objetivo dele é reunir um grupo de pessoas totalmente improváveis para conseguir derrotar o Senhor Soberano. É só para fechar aqui das minhas leituras do mês, eu fui para Flip, né? E aí lá na Flip eu conheci dois autores lá. A Betânia Pires Amaro, que é autora de Ressalga, que é um livro que eu tô doidíssimo para ler. Ele é um livro que inclusive eu vou começar a ler ele agora em agosto. E aí eu conto mais pra você quando eu ler e tal. Mas tinha um outro autor lá que eu já ia participar de um painel dele, participei do painel, só que eu acabei não conseguindo conversar com ele, que é o Leonardo Piana. E o Leonardo Piana, ele tem dois livros, um é o Tarde no Planeta e o outro é o Sismógrafo. E o Sismógrafo é o primeiro livro dele, o primeiro romance que ele escreveu. E esse livro ele ganhou. Ele foi vencedor do Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. E foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Gente, eu tô pegando a colinha que tá inclusive na capa do livro aqui, tá? E esse livro, a gente vai conhecer o Eduardo. O Eduardo, ele tá meio que voltando para casa. Ele morava em Andradas, em Minas Gerais. E a gente acompanha muito esse retorno do Eduardo para Andradas, né, a cidade onde ele nasceu e cresceu. E a gente acaba acompanhando muito o início ali da vida dele, quando ele era criança, a relação dele com o pai, com a mãe dele. Só que ele está voltando para casa por um motivo que ele acabou de terminar um relacionamento, a gente não sabe o que aconteceu com esse relacionamento dele. Só que o livro ele intercala entre o presente, ele voltando para casa, ele reencontrando a mãe dele, ele tendo esse reencontro com a casa onde ele cresceu, e ao mesmo tempo a gente tem ele contando do passado dele. Então, o passado em que ele tinha uma relação com o pai que não era uma relação meio esquisita, o pai dele desde criança não aceitava muito ele, depois a mãe acabava sofrendo também agressão física dentro de casa, e tinha algumas questões familiares ali em volta. E aí ele sempre sentiu meio diferente das outras pessoas, né? Então a gente vai conhecendo um pouco essa trajetória dele ao longo da vida dele. Eu não sei, gente, eu desconfio que o Leonardo tá contando um pouco da história dele nesse livro também, tá? Eu não sei se é de fato isso, ou se ele tá pegando o personagem que ele tá criando aqui do meio que do zero. Mas eu tô na metade dele, ainda não terminei, mas ele tem uma escrita muito. O livro não tem. Como é que eu posso dizer? Ele não tem falas, assim, sabe? De quando tem o travessão embaixo e aí tem a fala. Então, o livro ele é todo contado como se alguém estivesse contando alguma coisa e assim, fulano falou isso e aí meio que continua assim. Então, o livro tem uma estrutura diferente, mas para mim tá sendo uma experiência super tranquila de ler, não tô achando difícil nem nada. Mas eu tô curtindo bastante e no dia 12 de agosto o Leonardo vai estar em São Paulo para uma sessão de autógrafos lá na Livraria da Vila da Frade Coutinho. Então eu vou tentar levar os dois livros para ele autografar e tal, falar aqui do nosso podcast, quem sabe trazer o Leonardo aqui para a gente poder bater um papo também. Mas ele estava lá na Flip também e ele ganhou o prêmio Sesc ali na categoria de poemas, com o livro Escalar Cansa. É um livro de poesias. Eu também não conhecia esse livro, eu só conhecia o Sismógrafo e o Tarde no Planeta, mas ele estava falando um pouco sobre esse processo, né, de como um autor que escreve romances conseguiu escrever um livro de poesia e acabou ganhando um prêmio por isso. É curioso, né? Poesia tem uma estrutura totalmente diferente, né? E mesmo assim ele conseguiu escrever e foi reconhecido por isso. Então, tá sendo uma experiência bem interessante aí com a escrita dele. E os livros são lançados, tanto o Sismógrafo quanto o Tarde no Planeta, pela Autêntica Contemporânea, que, inclusive, de todos os livros deles, quando eu começo a pesquisar, eu quero ler todos, porque as capas é uma mais linda que a outra. Meu Parece uma Deus. pintura de um quadro, ó, aqui, tá vendo? Eu tô Ai, que com. linda. Tem essa capa, e o Tarde no Planeta é uma. Como se fosse uma floresta pegando fogo, assim. E os livros são meio que. É como se fosse uma pintura de tela mesmo, sabe? Pintura a óleo. Eu tô achando super legal também. É autêntica?
Autêntica Contemporânea, o nome do selo. É lançado pela editora Autêntica, né? Mas esse Autêntica Contemporânea deve ser algum selo dentro da editora. Ah, tá. É umas capas bem bonitas mesmo. Bem bonitas mesmo. E foram essas as minhas leituras ou estão sendo as minhas leituras de julho aí para agosto. Tá, eu tenho mais uma que eu li, completa, e uma que tá parcial. Duas parciais, na verdade. Lá na Off Bienal, eu comprei alguns romances de época. Eles foi 1740, A História de Ana, da autora Mila Mello. A gente conheceu ela lá no evento, eu conversei um pouquinho com ela e tudo. E eu comprei esse livro dela lá no dia. Romance de época, mulher forte, acontecimentos ali que desafiam a autenticidade e a vivacidade da mulher. Eu gostei muito da história. Eu achei interessante que, ao mesmo tempo que ele tem aquela receita de livro de romance de época, que a gente vê em Julia Quinn, Lisa Kleypas e tantas outras, que a gente tem mais, assim, famosinhas, que eu pelo menos consumo mais, ela traz uma personagem, assim, muito autêntica. E eu gostei bastante que ela traz alguns acontecimentos diferentes do que eu já li em outros livros. Então, por exemplo, em 1740, ainda tem muitas monarquias pela Europa. Então, ela traz muito essa questão das monarquias e tudo. A Ana, que é a personagem principal, ela é filha de um soldado e o pai trabalha na coroa portuguesa e ele treina ali os filhos do rei. Só que ela é muito espoleta. E aí a mãe tenta criar ela ali como uma princesinha, uma menininha certinha para tentar casar ela bem, né? Quando ela chegar na idade de se casar, para ser uma moça ali, né? Com todos aqueles dotes, bordado, música, canto. Sociedade da época, Isso, né? Dentro dos padrões. Por mais que eles não tinham título, a mãe tinha essa exigência de criar a filha muito bem para tentar essa questão aí de ter um bom casamento para a menina. Só que, ao mesmo tempo, ela era muito espoleta. Ela queria aprender a lutar junto com o pai, queria cavalgar, queria fazer coisas que meninas naquela época não faziam. Mas o pai, de alguma forma, conseguiu equilibrar tudo isso junto com a mãe. Então, quando ele ia treinar os filhos do rei, que tinham mais ou menos a idade dela ali, ela treinava junto e tal. E ela se dedicava muito ao que a mãe tinha como importante, para que a mãe entendesse que ela se dedicava e permitisse que ela tivesse os momentos com o pai. Então ela cresce nesse cenário onde ela aprende as duas coisas, vamos dizer assim, né? Ela aprende tanto ser uma dama, ali com todos os requintes da época, mas também aprende esgrima, aprende a andar a cavalo, aprende a se defender realmente. E aí ela se envolve com um dos príncipes, só que ele engana ela. Ela acha que eles se casaram, só que ele forjou um casamento, fez de conta que um cara casou eles. E eles têm uma filha. Só que em algum momento, a coroa obriga ele a se casar formalmente. E aí ela descobre no dia do casamento que ela foi enganada. Dia do casamento dele. E aí, enfim, acontece um monte de reviravoltas. E aí um outro monarca ajuda ela. Só que aí ele leva ela para outro país, que é onde ele é príncipe, para que ela seja tutora da irmã dele, adolescentezinha, e meio que ajuda ela ali. Só que aí a gente já sabe, né? Virou um romance, virou um lance, um romance. E aí tudo se desenrola a partir disso, mas tem muito essa questão da monarquia, tipo, questões de trono, elegibilidade, o papel da mulher na sociedade nessa época que era super, né? Não, você fica ali, você vai me servir. Traz um pouco aquela questão que a gente vê muito em outros livros de época, a questão de ser amante e de aceitar ou não. Enfim, ela traz tudo isso em camadas muito bem escritas, assim, eu gostei bastante. Ele traz aquele gostinho, tipo, um romance de época europeu, aquela vibe, assim, castelos, vestidos e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela também traz aquela personagem mulher forte, que tem opinião, que vai atrás das coisas dela, que passa por mazelas da vida ali por conta do patriarcado, do machismo, que a gente já sabe, mas que ela vai tentando sair de todas essas situações. Eu gostei bastante. E é um pouco diferente do... Porque a Julia Quinn meio que pra mim já virou mais do mesmo, sabe? Uhum. Leio. Se ela lançar uma lista de pão, eu vou ler. Vou. Mas o dela é receitinha pronta.
E eu achei que a Mila trouxe algumas camadas diferentes. Tem outras questões aqui que ela trouxe dentro da história que são gostosas. E ela trouxe um linguajar antigo em alguns trechos. É Muito legal. uso do tu, do vossa majestade, do sei o Mais quê. coloquial. Mais coloquial, eu achei muito gostoso. Legal. Foi uma leitura bem Gostei. gostosa. E esse plot twist que o cara enganou ela, né, também, assim, Sim. achei legal, achei legal. Eu nunca tinha visto isso, tipo, terem feito um casamento de mentirinha nessas histórias assim, e eu achei muito bacana. Muito bom, muito bom. E aí, livros concluídos foram esses. Eu ainda tô lendo Torturado, mas foi um mês muito corrido. E aí, quando Uhum. eu tô com correria, eu gosto de ler coisas mais leves. E aí, o Torturado eu tô na metade, mais ou menos, e eu sei, porque a gente já conversou sobre ele um pouco, a gente Uhum. gravou com o Irving. Eu sei que vai acontecer muitas coisas muito importantes ainda ao longo do livro, e eu quero ler ele concentrada. Eu não quero ser aquela coisa, eu só terminei o livro, entendeu? Tem livros que, você pega só pra terminar. Tipo, você com É, a Freida. Eu com meus romances. Tem muita coisa que eu pego só pra terminar, assim. E aí, esse eu não quero. Então, eu já atrasei a leitura dele, que eu não terminei de ler antes da gente gravar com o Irving. Mas eu quero terminar ele com calma, porque eu quero absorver tudo que a história tem a oferecer ali, sabe? perfeito. Eu acho que é importante. E um outro livro que eu peguei no Kindle, que aí foi nesses, nossa, achei um romance perdido aqui. Eu tô lendo Uma Segunda Chance, que é a. São duas autoras, é a Christina Lauren. Elas assinam como Christina Lauren, mas são duas amigas, né? É a Christina Robbins e a Lauren Billings. Eu já tinha Uhum. lido outras coisas delas. Elas são famosinhas pelo Cretino Irresistível. Que aí tem uma série de cretinos. Eu li a maioria, provavelmente. Pelas capas aqui, pelo que eu tô vendo agora pesquisando, eu acho que eu li todos. É o Cretino Irresistível, Estranho Irresistível, Playboy Irresistível, e aí vai. Eu lembro que quando lançou esses eu li praticamente todos. E eu já conhecia a escrita delas, eu sei que é aquele romancezinho gostoso, aqueles acontecimentos clichêsões, tals. E aí tava no meu Kindle, então eu tô lendo esse, que é Uma Segunda Chance. Ele começa a história com dois adolescentes, onde a menina, que é a Tate Jones, ela tá viajando de férias com a avó na Inglaterra, só que ela é filha de um ator muito famoso de Hollywood, que quando os pais se divorciaram, deu uma treta, tal, aqueles barulhos de Hollywood tradicionais de filmes. Fofoconas. Fofoconas hollywoodianas. E aí a mãe voltou a morar numa cidadezinha litorânea ou é de interior? Não lembro. Voltou a morar numa cidadezinha pequena que a avó mora, e meio que se escondeu, que a mãe ainda era uma atriz meio que não tinha explodido ainda. Então elas se esconderam e foi criar a filha longe desses holofotes. E aí, quando a menina tá para completar 18 anos, a avó leva ela para uma viagem incrível pela Inglaterra, para que ela tenha uma viagem ali de férias antes de entrar para a faculdade. Ela sabe de quem ela é filha, ela não tem contato nenhum com o pai. Tanto a mãe quanto a avó criaram ela meio que em segredo, que não permitiam que ela contasse para ninguém de quem era a filha. Mamma Mia? É que a diferença é que sabiam quem é o pai dela, É. né? E aí, ela conhece um cara, um adolescente, na viagem, e eles estão hospedados no mesmo hotel e tal, e eles começam a conversar, e ela acaba se apaixonando e ela conta toda a história dela pra ele. É. Então, assim, aí eles se conhecem ali, aquela coisinha adolescente, um romance nasce ali, e ela conta o segredo dela pra ele, só que ele entrega ela pra imprensa. E aí, tipo, É o Léo acontece. Dias. É. E aí, pra ela foi uma quebra de confiança muito grande. E aí ela foi exposta, enfim, ela acaba assumindo ali a identidade dela. Só que aí o livro tem um salto para 14 anos depois. Que ela de fato segue a Hum, carreira do pai, ela foi para Hollywood, ela foi atrás de criar o nome dela, porque ela também tinha esse sonho de ser atriz desde muito pequena. E só que assim, ela tem uma relação complicada com o pai ali ao longo da vida adulta. 14 anos depois, eles vão é, fazer um filme juntos, que era aquela coisa assim do tipo da fofoca, né? Gente, como assim? Você nunca atuou com seu pai, entendeu? E aí, 14 anos depois, ela vai ter esse tão aguardado aí atuação junto com o pai dela. Só que quando ela chega lá, ela dá de cara com o roteirista. Quem é o roteirista do filme? o Sam. O Sam.
E aí eu cheguei na parte em Ixi. que eles acabaram de se reencontrar 14 anos depois, já no set de filmagem. Imagino eu que vai ser todo aquele negócio da química da Enemies to Não. Lovers e que vai rolar ali uma segunda chance, uma reconciliação. Estou imaginando eu que vai ser aquele clichêzão gostoso sem grandes acontecimentos. Acontecimentos. Mas Muito que bem. passei um pouquinho da metade, eu acho. Só vou terminar ele nos próximos dias. Muito que bem. E é E para isso. fechar, de quais livros a gente está pretendendo ler agora em agosto? Eu quero ler o do Raul. Eu quero ler o do Parir Raul, Monstros, Parir Monstros, Devorar Filhos. Filhos. Eu quero ler os motivos pelos quais. Eu Eu esqueci o saí de nome. casa, do Vitor, tá aqui, ó. Eu ia falar dele Isso, também. esse que você tá com ele na mão aí. Eu quero Uhum. ler os motivos pelos quais saí de casa do Vitor, porque a gente já tem gravação marcada com ele. Eu quero ler o livro antes de conversar com o autor, que é importante. Nós dois, inclusive, tava também na minha lista aqui. É o próximo, Sim. inclusive. Ah, gente, a gente comentou no Instagram, o Rafa fez reels e tudo, mas a gente não comentou aqui no canal, nas gravações. Verdade, nos Foi o nosso episódios. primeiro recebido não pago. O Vitor entrou em contato com a gente no Instagram e aí ele contou um pouco da obra dele ali, que ele perguntou se ele podia mandar pra gente o livro, que ele queria compartilhar o livro dele com Nossa. a gente e depois se tiver a oportunidade de gravasse. Óbvio que a gente já marcou a agenda com ele, a gente vai ler o Óbvio. livro dele e vai trazer para vocês depois. Mas foi nosso primeiro recebido não pago. Sim. Gente, pra mim, aqui do meu lado, eu terminando o sismógrafo, né? Eu quero terminar até amanhã. Mas eu tenho algumas coisas. O próximo que eu vou ler, obviamente, também vai ser Os Motivos pelos Quais Saí de Casa, do Vitor. Aí eu quero ler Ressalga, que é esse aqui, da Betânia Pires Amaro, que Você foi a comprou autora esse na Flip, né? na Flip, ela até autografou, aqui bonitinho, aqui, ó. Fotografado. Ótimo. É uma história de 3 gerações de mulheres de uma mesma família que se passa no Recôncavo Baiano, em Salvador. Pelo que ela contou, gente, para quem assistiu o vlog ali do canal, da Flip, eu tenho um trecho que a Betânia fala desse livro lá pra gente, então eu tô super animado pra ler, porque antes de eu ir pra Flip, eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro, outros vídeos, tanto no TikTok quanto no Instagram, eu vi muitas pessoas falando bem dele, então com certeza é uma das minhas próximas leituras. E aí, eu também conheci lá, na verdade, conheci pessoalmente, porque eu já tinha conhecido a autora, eu já tinha lido um livro dela, a Eliana Alves Cruz, que foi Solitária, no ano passado. E lá na Flip, eu consegui participar de um painel que ela deu uma entrevista, que inclusive também está no nosso blog lá, que ela falou sobre o relançamento, porque esse livro já tinha sido lançado há uns anos atrás, que é o relançamento do O Crime do Cais do Valongo. Gente, eu não sabia o que era Valongo, tá? Eu fui descobrir lá que Valongo, na verdade, é um cais que existe no Rio de Janeiro, onde os escravos e onde os africanos escravizados, eles chegavam ali nesse cais no século XIX. E eu fiquei super curioso para ler essa história e tal, né? Conhecer um pouco mais. A Eliane Alves, ela é jornalista, então, ela trabalha bastante, né? Os livros dela são focados em histórias de pessoas pretas, essa questão do racismo, de como, né, essas pessoas elas enfrentam essa realidade. E aqui no O Crime do Cais do Valongo, ela faz uma fabulação com base em um evento histórico. Então, eu estou super curioso para ler. E depois eu conto para vocês o que eu achei. Tanto o Ressalga, quanto Os Motivos pelos Quais Saí de Casa, esse aqui também, são livros muito, bem curtos, tá, gente? Eles têm, no máximo, aí 150, 170, 200 páginas. Então, é super tranquilo também. E aí, se eu tiver tempo, que no meio disso tudo, gente, esses 3 livros que eu mostrei para vocês, no dia 25 de agosto, temos um lançamento muito aguardado, que é o livro Quando, da Carla Madeira. E também vai ser outra pedrada, mas talvez a gente não vai conseguir ler em agosto. Mas é um livro que eu estou super curioso para ler. E a Ned, a gente fez o corte dela ali falando sobre. É o Amar Inadiável. Só que o Amar é Inadiável, ele é um livro de crônicas. Ele não é um romance, como Cabeça do Santo e o Oração para Desaparecer. Mas sim, é um livro de crônicas, e pelo que eu entendi, são crônicas que ela já publicou. Então ela meio que compilou todas nesse livro ali. Então é uma coisa assim que já existia, mas ela meio que compilou nesse livro. Pessoal, durante a edição,
eu notei que o áudio da Indira, no final do episódio ali nos agradecimentos, acabou sumindo. Então, eu tô aqui só para complementar o final da gravação e pedir para vocês seguirem a gente lá no Amigos do Livros tanto no Instagram, no YouTube, aqui no Spotify também. E a gente se ouve no próximo episódio. Depois contem pra gente lá nas nossas redes sociais quais foram as suas leituras de julho e o que você está pretendendo ler em agosto. Até mais!